Olá, estudantes de biofísica! Vocês sabiam que há radiações de todo o universo que vêm de encontro com a Terra e todos os organismos que aqui habitam? Essas radiações algumas vezes podem nos causar problemas bem graves. E você sabia que o que nos protege desses possíveis perigos é um campo magnético? E ainda por cima que esse campo magnético surge do próprio núcleo do nosso planeta? Pois é! Neste vídeo, eu, Monique, a Sophie, a Dora e a Cami vamos te ajudar a entender melhor como tudo isso funciona. Esperamos que aproveitem! Bom, antes de entrarmos em mais detalhes sobre o núcleo da Terra, vamos entender melhor o que é e como funciona a radiação solar. Ela se caracteriza como energia em forma de radiação emitida pelo Sol, proveniente da fotosfera, camada mais externa dele. É essa radiação emitida que é responsável pelo aquecimento, fonte de energia e que determina a dinâmica do clima e temperatura na Terra. O Sol fornece anualmente para a Terra cerca de 1,5 vezes 1018 kWh de energia, que, além de seu papel energético natural, tem grande importância econômica em termos de conversão e aproveitamento de fontes de energia. A incidência solar não impacta igualmente todas as regiões terrestres. Devido à trajetória elíptica da Terra em torno do Sol, é projetada mais radiação solar nas regiões equatoriais. Por causa da curvatura terrestre, o funcionamento climático se estabelece, onde, devido ao movimento de translação, rotação da Terra em torno do Sol, as projeções de raios solares divergem entre si, irradiando mais quando formam um ângulo reto com a superfície terrestre, caso da linha do Equador. Existem 3 tipos de radiação solar: a visível, a ultravioleta e infravermelha, sendo que dessas 3, apenas a infravermelha não chega à Terra. A radiação solar visível é composta pelo espectro de cores que comporta o vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta, ou seja, que pode ser observado por seres humanos. Os comprimentos de onda dessa categoria variam de 380 nanômetros, violeta, a 740 nanômetros, vermelho. Essa radiação apresenta boa parte da energia proveniente do Sol. Já a ultravioleta comporta a menor parte da energia solar, além de não ser visível para seres humanos devido a seus comprimentos de onda reduzidos. O VA, entre 400 nanômetros e 315 nanômetros, o VB, entre 315 e 280 nanômetros, e o VC, entre 280 e 100 nanômetros. A radiação UVA, que é a maior parcela, e o VB chegam à superfície e podem provocar queimaduras solares. A última categoria de radiação, a infravermelha, é a que contém a maior parte da energia solar, tem comprimento maior que o da luz visível, de 780 nanômetros a 1 milímetro, portanto, também não é visível. A dinâmica de absorção e reflexão de raios solares na Terra funciona da seguinte maneira: a parte da radiação solar que incide na superfície terrestre e é absorvida acaba aquecendo o planeta, sendo que parte dela é absorvida pela camada de ozônio, camada da atmosfera composta pelo gás ozônio que filtra a radiação, impedindo que essa chegue em níveis prejudiciais para o planeta e a vida em que nele habita. Ao nível do solo, a fração de raios solares que atingem a superfície terrestre após esse processo de absorção e reflexão é representada pela chamada irradiação solar difusa, que difere da irradiação solar direta por passar pelo processo de espalhamento pela atmosfera. O coeficiente de reflexão das superfícies no entorno desses locais de incidência solar, como solo, vegetação, terrenos rochosos, etc., é denominado de albedo. A quantidade de energia solar recebida pela Terra e a possibilidade de ser convertida por propósitos energéticos tem alta variabilidade, dependendo de vários fatores como a alternância de estações de dias e noites, chuvas, nebulosidade, etc. Bom, agora que já sabemos o que é a radiação solar e como ela atua, vamos entender mais a fundo sobre o tão incrível núcleo da Terra? Acredita-se que nos primeiros 500 milhões de anos da história da Terra, havia uma chuva contínua de fragmentos nebulares, que ao se chocarem, geraram uma enorme quantidade de calor, aumentando consideravelmente a temperatura. A cada choque, camadas de poeira e fragmento de diversos tamanhos eram formadas e iam se acumulando umas sobre as outras. Como os materiais rochosos, no caso silicatos, possuem condutividade térmica baixa,
uma parte significativa do calor produzido foi sendo armazenado nas partes mais profundas da Terra, fazendo com que a sua temperatura fosse aumentando progressivamente. Aí, à medida que a Terra foi aumentando de tamanho devido ao processo de acreção das camadas de planetesimais, aqueles fragmentos que eu comentei anteriormente, a atração gravitacional foi se tornando cada vez maior e a parte interna ficando mais compactada e densa por conta do aumento da pressão. Esse processo aumentou ainda mais a temperatura no interior do planeta Terra. Devido a esses acontecimentos, acredita-se que cerca de 1 bilhão de anos após o início da formação da Terra, a temperatura atingiu valores entre 1000 e 1800 graus Celsius, sobre profundidades em torno de 500 a 700 quilômetros. Essas temperaturas foram suficientes para que acontecesse a fusão do ferro metálico existente, que se tornou móvel devido à sua alta densidade e com isso foi se deslocando gradualmente para o interior da Terra, enquanto os materiais menos densos, como silicatos e outras substâncias que continham oxigênio, água e gases, migraram para regiões mais superficiais. O acontecimento desse processo é chamado de catástrofe do ferro e também gerou uma enorme quantidade de calor pela transformação da energia potencial gravitacional do ferro, que migrou para o centro da Terra. Estudos demonstram que esse processo foi responsável pelo aumento de 1.500 a 2.000 graus Celsius da temperatura, fazendo com que uma boa parte do material dos silicatos que constituíam o nosso planeta entrassem em fusão. Após a catástrofe do ferro, a Terra, que inicialmente era homogênea, agora é separada em várias camadas, incluindo o nosso tão esperado núcleo terrestre. Estudos geofísicos mostraram que a Terra possui um núcleo constituído basicamente por ferro metálico e no seu entorno encontra-se um material rochoso de menor densidade, que forma o manto e a crosta. A existência de ferro no núcleo terrestre também é influenciada pela presença de um grupo de meteoritos, que são chamados de sideritos, essencialmente constituídos por ferro e níquel metálicos. O núcleo corresponde a aproximadamente 1/3 da massa da Terra e apresenta profundidades entre 2.900 a 6.370 km e, como já vimos, possui as maiores temperaturas do planeta. O núcleo também é subdividido em 2 camadas, que são caracterizadas de acordo com seus respectivos estados físicos. A primeira dessas camadas é o núcleo externo. Ele é líquido e possui uma fluidez muito maior do que a do manto, por conta das altas temperaturas que se aproximam dos 3.000 graus. Ele tem uma extensão que vai aproximadamente de 2.900 a 5.150 km. A outra camada é o núcleo interno, que é sólido e possui temperaturas semelhantes às encontradas na superfície do Sol, por volta de 5.000 graus. O fato de o núcleo interno ser sólido está associado com a pressão exercida sobre ele ser extremamente alta, algo em torno de 3 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica no nível do mar. E com isso, é formada uma liga metálica maciça de níquel e ferro. Os sulfetos de ferro e níquel apresentam temperaturas de fusão menores que a liga metálica de ferro e níquel, explicando assim o fato de o núcleo externo ser líquido e o núcleo interno sólido. Vistas as características do núcleo da Terra, agora a gente vai entender como funciona e como é gerado o campo magnético que forma a magnetosfera terrestre, que é o que possibilita que ocorra vida na Terra como conhecemos, e qual a relação desse fenômeno com o núcleo da Terra. Bom, incrivelmente, a Terra gera o seu próprio campo magnético em seu núcleo. Esse campo se parece com um ímã de polo gigante, inclinado um pouco acima do eixo de rotação da Terra. As linhas do campo alcançam uma distância super longe da superfície terrestre, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Que são as linhas azuis no caso,
e elas se desdobram devido à ionização solar que encontra com a Terra. Assim, a magnetosfera atua como um escudo que nos protege desse energético vento solar. Agora vamos entender melhor como se origina tudo isso, né? De onde vem esse campo que nos protege e que é tão importante para a nossa existência. Bom, na realidade, a fonte do magnetismo da Terra ainda não é completamente compreendida, visto que nós nunca tivemos um acesso ao núcleo, né? Porque um acesso físico direto ao núcleo é praticamente impossível devido ao tamanho e profundidade que teria que ser escavada. Mas através de muitos estudos, como estudos geológicos, nós já sabemos que o campo magnético é gerado nas profundezas do núcleo do nosso planeta. Pelo que a gente entende do núcleo e como ele proporciona a vida terrestre, isso é possível graças ao resfriamento do seu núcleo interno duro, o que é realmente muito interessante. Bom, esse resfriamento ocorre porque o planeta Terra está irradiando calor para o espaço a todo momento, graças ao movimento do manto que inverte a cada muitos milhões de anos, permitindo então que o calor escape do núcleo e assim ele vai esfriando, né? Vai nesse processo de resfriamento de dentro para fora, de modo que a massa então do núcleo interno duro vai crescendo para fora. O núcleo interno, que é composto praticamente de puro ferro, ao esfriar, né, nesse processo de resfriamento, ele libera material leve, que ainda não se sabe exatamente qual elemento é, né, visto que a gente tem essa dificuldade de nunca ter esse acesso direto ao núcleo, mas sabe-se que esse material leve é liberado do núcleo interno e ele flutua para cima, o que ocasiona uma convecção, um movimento de convecção no núcleo externo que é fluido. Portanto, enquanto o núcleo interno congela, ele conduz uma gigantesca convecção turbulenta. Continuando, no metal líquido que compõe o núcleo, há um campo magnético, visto que o ferro e o níquel, que são os principais componentes, né, que formam o núcleo, são metais magnéticos. Bom, esse metal líquido realiza movimentos de convecção rapidamente, né, de uma velocidade suficiente para que haja movimento do fluido onde se encontra o campo magnético, que sofre esticamentos e arrastos, gerando um novo campo magnético, de modo que o campo magnético fique preso no núcleo e esses movimentos então gerem mais e mais campo magnético. Bom, como o fluido é muito rápido, envolve-se o campo magnético em loops, com movimentos de torção do campo, obtém-se outros e outros loops que se somam, criando um campo magnético em grande escala. Esse processo turbulento de arrastamento do campo, de forma mais rápida que ele vai embora, gera então esse campo axial, né? Que é o campo magnético como nós estamos vendo nessa imagem. Um fato curioso é que os polos magnéticos eventualmente mudam de orientação, sendo esse um fenômeno chamado reversão, de forma que o norte torna-se o sul e o sul o norte. Uma evidência desse fenômeno está nas profundezas do mar, em partes do solo que apresenta-se metal contendo rocha fundida solidificada, e assim, através de estudos, capturou-se a orientação dos polos magnéticos. Bom, estudos demonstram que a orientação de minerais que compõem o chão são invertidas da mesma forma, só que em lados opostos. O que então nos permite datar esse fenômeno de reversão, em que a última ocorreu há cerca de 700 mil anos atrás. Mas então surge a dúvida: o campo magnético desaparece durante uma reversão? Registros geológicos indicam que reversões anteriores não tiveram impacto significativo na forma de vida, visto que a vida na Terra prosseguiu. Entretanto, o campo magnético pode enfraquecer durante uma reversão, causando malefícios para a nossa saúde, como
um maior número de casos de câncer na população, e devido a essa maior incidência de radiações, principalmente do Sol, mas também de outros lugares do universo, é tão forte que prejudicaria os nossos satélites, né? O que prejudicaria a nossa tecnologia como um todo. E também há registros que reversões levam centenas ou milhares de anos para suceder, o que na realidade é considerado rápido na escala geológica de tempo. Assim, a próxima reversão magnética pode acontecer a qualquer momento. Agora que a gente já sabe com mais detalhes a importância do nosso núcleo, você já parou para imaginar como seria o nosso planeta sem ele? Sem o núcleo, ou caso ele esfriasse, o magma iria se tornar denso, o que iria trazer o fim da atividade vulcânica. E sem a reposição de terra feita pelos vulcões, a chuva e o vento iriam causar a erosão das montanhas com o tempo, e todo o material gerado por essa erosão seria espalhado até o fundo do mar. Com tanto sedimento espalhado, o planeta se tornaria plano e a água engoliria tudo. Como se não bastasse uma inundação, o campo magnético da Terra poderia ser extinguido sem as correntes elétricas, tornando o planeta vulnerável à radiação solar. Sem as condições normais de pressão e temperatura da Terra, a água se tornaria vapor e transformaria até mesmo os grandes oceanos em pequenas fontes de água. Isso se não forem totalmente evaporados. Assim, sem água, sem ar e extremamente quente, a Terra ia ficar bem parecida com seu amigo vermelho Marte. Quando pensamos em água e óleo, logo nos lembramos que eles não se misturam. E algo semelhante ocorre no núcleo da Terra. Segundo pesquisadores do Departamento de Geologia e Geofísica da Yale, ligas de ferro fundido possuindo oxigênio e silício resultam em dois líquidos diferentes que não se misturam, lembrando muito aquela misturinha de azeite e vinagre no seu prato de salada. Você também já deve ter ouvido aquela expressão de cavar um buraco no Brasil e sair lá na China. Pena que as altas temperaturas do núcleo não permitiriam esse feito. Mas o quão longe o ser humano pode chegar? No começo dos anos 70, a União Soviética deu início às escavações que possuíam como objetivo perfurar o máximo possível a crosta terrestre e extrair rochas do período arqueano. Essa operação ficou conhecida como o Poço Superprofundo de Kola. Em 1982, as escavações atingiram impressionantes 12 mil metros de profundidade. A meta da operação era atingir 15 mil metros, porém a escavação estagnou em 1989, com 12.262 metros. Nessa profundidade, os equipamentos já registravam temperaturas próximas de 180 graus, e suas previsões apontavam o pior, que chegassem até 300 graus nos 15 mil metros desejados. Os soviéticos não viram outra opção além de abandonar o projeto. Para compreendermos melhor a profundidade desse superpoço de Kola, vamos assistir um vídeo com áudio um tanto bizarro da Universidade de Newcastle do Reino Unido. Você que é fã de filmes, certamente já viu Viagem ao Centro da Terra de 2008, com Brendan Fraser. No filme encontramos explosões, dinossauros, peixes, diamantes e mais explosões. Porém, o que realmente há no centro da Terra? Por mais decepcionante que possa parecer para os fãs da ficção, não há nada além de uma grande bola de metal, formada por ferro e níquel. O núcleo também vem aparecendo na mídia com uma notícia, no mínimo, intrigante. A matéria feita pela BBC em junho deste ano, que também foi divulgada por outros veículos da mídia como G1 e A Terra, traz como título O estranho comportamento do núcleo da Terra que intriga cientistas. A matéria fala sobre como o núcleo vem crescendo de uma forma desigual, onde a zona abaixo do Mar de Banda, localizada na Indonésia, é maior do que a parte que está abaixo do Brasil. A conclusão dos cientistas é que há um padrão desequilibrado, onde cristais de ferro se formam com mais velocidade no lado asiático. E aí,
Gostaram do vídeo? É um assunto realmente interessante, né? Agora que você sabe melhor como as radiações e o campo magnético atuam sobre o nosso planeta, você pode ensinar o que aprendeu nesse vídeo para sua família e amigos, ou para ter um assunto super interessante para puxar com aquele contatinho. Esperamos que tenham aproveitado. Lembrando que este é um trabalho realizado para a disciplina de Biofísica Celular e das Radiações do primeiro semestre de 2021 da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada por assistir!